já virando a página, projetando para, de novo, o tabuleiro geopolítico que está acirradíssimo, esquentadíssimo, desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Mas olha, em uma ação sem precedentes, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu o seu país para acolher criminosos condenados pelos Estados Unidos, sejam eles cidadãos americanos ou de outras nacionalidades. Inclusive, a oferta arrancou elogios do secretário de Estado americano, Marco Rubio, ex-senador da Flórida, de origem latina. Você vê os dois ali trocando afagos, sorrisos, o próprio presidente salvadorenho Nayib Bukele apresentando seus filhos ao novo secretário de Estado Marco Rubio, que está peregrinando a América Central, o Caribe e, enfim, botando a política externa de Trump em curso. Mas, claro que nada acontece de graça, goste ou não de Nayib Bukele, o fato é que ele venceu a guerra contra o crime num país que era talvez o mais violento do nosso continente aqui. Pepe, claro que tem todas as violações de direitos humanos e tudo que está posto, mas queria te ouvir aí porque o próprio Nayib Bukele descreveu assim, dizendo que Friends, ele descreveu até citando o nome do seriado Friends, quando uma bela foto, vou até pedir para a diretora Helena que eu te mandei aí, minha querida, para botar a foto dos dois depois ali em San Salvador. Pepe. Não, primeiro que o modelo de segurança pública de El Salvador é um modelo que não deve ser aplicado em lugar nenhum do mundo. É um modelo falido, não é? Quando você pega, por exemplo, na literalidade, o que Bukele fez, que foi instituir um estado de sítio em que, para vocês terem uma ideia, a força policial pode pegar qualquer pessoa na rua, a pessoa que é pega não tem direito a advogado, é presa e fica presa durante meses, durante anos, sem direito ao devido processo legal. Isso é correto? Claro que não. Faz sentido você reduzir o número de criminalidade por meio de medidas assim? Eu não quero isso no meu país. Eu não gosto dessa medida, Então, infelizmente, esse modelo do Bukele é um modelo que as pessoas utilizam como modelo de segurança pública exitosa. E aí, todo mundo fica em torno desse modelo do Bukele como se fosse a única alternativa possível. Tem várias alternativas possíveis. A gente tem que pensar em defender a segurança pública, reduzir a criminalidade, de olho e observando o Estado Democrático de Direito. Não dá para você fazer medidas abusivas. Aí, essa política do Bukele, Marinho, quando você vê, ele quer exportar isso para o mundo todo. Ele quer exportar isso para a América Central, quer exportar isso para a América do Sul, não é? Então, quando ele faz esse afago ao Trump, para o Trump mandar os condenados cidadãos americanos, nunca antes no mundo um país exportou cidadão de seu país para outro país para cumprir pelo outro país. É uma bizarrice que o Bukele está fazendo e o Trump, aparentemente, vai aceitar essa medida. Mas para que isso? Para dar uma propaganda, uma publicidade a esse modelo de segurança pública. Que eu espero e torço para esse modelo não prosperar. Porque nós temos que discutir ideias e modelos muito mais profundos e muito melhores do que pegar uma pessoa na rua, levar para a prisão sem direito a advogado, sem direito ao devido processo legal. O humanismo garantista do nosso querido PP falou aqui mais alto, totalmente legítimo, faz parte aqui dessa discussão, mas também muitos adeptos e admiradores do processo aí de revolução no combate à criminalidade do Bukele em El Salvador, Jess, dizem que foi tudo feito dentro dos marcos democráticos, que ele venceu uma eleição, democraticamente eleito, votação avassaladora, aplicou um processo constituinte que revolucionou ali as instituições e assim virou a mesa, mudando o que era um inferno a céu aberto para um destino atrativo a investimentos e um alinhamento com a maior potência do hemisfério. E aí, como é que fica? Eu acho que fica com um sujeito que tem uma aprovação de mais de 90% e que fez a criminalidade dentro do país dele despencar quando o país dele era um dos países mais inseguros do mundo, dominado por facções criminosas, e ele soube dar uma resposta para isso e realmente combateu esse crime, desmembrou essas organizações. E sim, Pepe, eu até posso concordar com você que é uma medida violenta, é uma medida que nós não gostaríamos de ter, mas é uma medida que se mostrou necessária. E aí é que está a grande questão, entre o direito da população de El Salvador, que morria na rua ali, à torto e direito, muitas violações, muitos crimes, a taxa de homicídio a maior da América Latina, e entre isso e, de fato, os presos não estarem felizes e com as melhores garantias aos moldes estadunidenses, aos moldes brasileiros, eu acho que a decisão dele foi acertada. E o André coloca um ponto muito importante. Ele fez isso democraticamente. Ele fez isso a partir de uma eleição,
onde ele imputou novas leis, onde ele realmente fez um novo Congresso, e ele fez isso com o apoio da população, ao ponto que foi reeleito com mais de 80% dos votos válidos. O Bukele tem aprovação e o mundo gosta de chamar ele de autoritário, porque o mundo não entende a situação de quem vive em El Salvador. Exatamente. Recentemente, estava em Miami, encontrei alguém de El Salvador que odiava El Salvador. Falou, não, era um país destruído, eu fiquei 20 anos sem pisar lá dentro. Agora eu já voltei 3 vezes. Por quê? Porque agora meu país tá bonito, porque agora meu país atrai turismo, porque agora meu país tem segurança de novo. Então eu não tenho mais vergonha e eu vou lá. Um grande admirador do Bukele. Então eu acho que no final do dia a gente tem que parar com a perfumaria e ficar discutindo, gosta, não gosta, a ONU gosta ou não gosta. Quem tem que discutir no fato. E o fato é, a população de El Salvador gosta. Não gosta. Tem um debate conceitual fundamental a ser feito. Eu quero ouvir Mano e David aqui, mas só para trazer mais um ingrediente para essa discussão aqui na parte fática, dos fatos, tá? Que realmente foi em fevereiro de 2024 que o próprio Bukele inaugurou o maior presídio de segurança máxima, virando um modelo ali nas Américas como um todo. Vamos com o Mano, então? Já volto contigo. Tem um debate que é fundamental. Vocês estão falando que ele fez mudanças democraticamente. Democracia não é só a aprovação da maioria, especialmente num contexto em que você tem um Estado violento, que literalmente pode prender qualquer pessoa. O nome disso é violência. Prender inocente é crime. Então, aplaudir o crime como método de combate ao crime, na minha visão, é uma insanidade. Porque isso pode se virar contra qualquer um. Contra qualquer inocente que vá contra o governo. Quando você institui um Estado absolutamente autoritário como esse, onde pessoas são presas sem devido processo, sem direito à defesa, você institui uma ditadura. Tem direito à defesa. Qualquer ditadura, quando você vê pesquisa, quando você vê pesquisa de popularidade de qualquer ditador, ele é super aprovado. Quem tem 90 e tantos % de aprovação é o Kim Jong-il, na Coreia do Norte. Exatamente. Isso não quer dizer que tenha, de fato, um processo democrático. Então, a gente precisa não abrir mão do que são premissas fundamentais para um país ser democrático. Entre outros, os direitos individuais, o devido processo legal, o Estado democrático de direito. Simplesmente ter uma eleição e depois sair prendendo todo mundo, o nome disso não é democracia. E tem um ponto interessante também, mano, só para complementar o que você colocou, que foi no ponto que eu achei, as pessoas confundem, né, a aprovação da maioria com democracia. Se fosse assim, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela foi uma democracia. Que é isso? Porque o ex-presidente Chávez mudou a Constituição toda hora, fez referendo, foi referendada, a população toda aceitou o mandato dele praticamente ad eterno, né, até a morte dele, por meio de um processo eleitoral. E outra, pasme, ele era aprovado por mais de 80% dos venezuelanos, né? Ou seja, a aprovação, né, e jogar a regra do jogo, aparentemente, não faz o país ser democrático. E, de fato, quando você pega os números, por exemplo, de países autoritários, Coreia do Norte, Cuba, de criminalidade, e outros países, Singapura, e outros países em geral, você vê que a redução da criminalidade ali é uma realidade. Ou seja, a gente vai querer combater a criminalidade, vamos querer resolver o problema da segurança pública com mais autoritarismo, mesmo com uma roupagem democrática, institucional, não é o modelo que eu quero, e mesmo, não é o modelo que eu gosto. Mesmo isso é um relativismo, porque quando você não tem as instituições livres de uma sociedade democrática, você não tem garantia de que os índices oficiais são verdadeiros. Não, muito diferente. Eu acho muito diferente essa comparação. Vou só trazer enfim, só difícil colocar também no mesmo patamar civilizatório, institucional, El Salvador, com todas as suas imperfeições, como qualquer país tem suas imperfeições. Na Coreia do Norte, por exemplo, não dá para... O El Salvador é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, membro da ONU, membro da OMC, membro de vários tratados internacionais. E a imprensa é livre em El Salvador. Globais, que não dá para comparar com o nível de distância. O número de homicídio é baixo lá. Vamos com a Jess. Não, incomparável. Primeira coisa que a gente precisa ver, o Bukele, quando a gente fala que fez democraticamente, não é que ele está falseando eleições, como aconteceu no caso da Venezuela. Não é que ele está aumentando o seu tempo de poder em relação ao tempo que ele vai ficar. Não é isso. O que a gente está falando é que, de fato, é uma medida que tem aprovação e apoio da população. Então, quando a gente olha para isso, realidade seja dita, o que ele está fazendo é uma transformação. E aí, mano, é muito diferente do caso das ditaduras, porque aqui a gente tem imprensa livre. Os Estados Unidos estão lá. Várias organizações, vários lugares de imprensa do mundo inteiro estão lá. Estão fiscalizando, estão criticando e ele aceita as críticas, é muito diferente. Mas assim não. O debate é bom, debate é atual, debate que com certeza terá novos capítulos em breve. A gente vai estar sempre estimulando aqui no nosso programa.